fazendo o estudo de caso, né? Liste as principais queixas que atrapalham o dia a dia e o desenvolvimento do seu filho hoje. Sempre com desconforto abdominal. Opa, um pontinho de interrogação. O que pode ser esse desconforto abdominal? Essas dores, essa barriguinha distendida. E aí, má digestão, alergia, má digestão, dificuldade de digerir, fungos, bactérias, mastigando poucos alimentos, esses alimentos estão chegando muito sem estar triturado para o estômago e aí está dificultando. Como que será que estão essas enzimas gástricas, né? Isso acarreta em sono agitado, mais estereotipia e muitas vezes parece incomodado, ou seja, por onde eu preciso começar? A mãe já me diz, é muito importante a gente ficar de olho no que a mãe diz, tá? A mãe é o nosso guia. Então, a mãe percebe que ele come, o abdômen está distendido, muitos gases, interfere no sono, interfere nas estereotipias e ele fica mais incomodado. O incomodado entra, inclusive, a parte dele ficar mais agitado, né? Irritabilidade. Ele fez alguns exames de fezes, eu vou avaliar esses exames. Ele teve já intolerância à lactose, parece que não pontuou mais. Já passaram por uma nutricionista, a nutricionista já migrou para o leite vegetal, melhorou bastante a questão da intolerância à lactose, mas a distensão abdominal e esses comportamentos. E a mãe cuida, né, de não ter leite e derivados na alimentação. E já estava iniciando a retirada de glúten. Então, aqui é ótimo, porque no TEA a gente precisa começar a reduzir ou excluir, se tiver alergias, leite e derivados. A gente precisa reduzir ou excluir o glúten. A gente precisa reduzir ou excluir a soja. A gente precisa reduzir ou excluir os conservantes, a gente precisa reduzir ou excluir os corantes. E a gente precisa excluir ou reduzir os alimentos ultraprocessados, que são ricos em toxinas, em farinhas e em misturas. A mamãe já está no caminho aqui, porém, a gente não pode esquecer que tem alteração gastrointestinal. Não chega a ser seletivo, tem alguns alimentos que come, alguns que ele não gosta. E ok, eu não gosto de alguns alimentos. Então, a minha criança tá tudo bem se ele não gosta, ele come bem, mas não gosta de alguns alimentos, né? Eu também, como nutricionista, como muito bem, mas tem alimentos que eu não gosto e não tô afim de querer comer, certo? E aí, agora, eu quero falar pra vocês, essa minha criança tem distensão abdominal, que eu já falei, e aí, quando eu vou olhar o cocô dele, é verde, escuro, com coloração verde escura, verde musgo. O que pode ser o cocô verde? E aí, olha só, cocô verde tem a ver com bile também, tá? Gordura, emulsificação de gorduras. Só que a mãe substituiu o leite de vaca por leite de castanha e amêndoas. Foi uma ótima troca porque ele tinha sensibilidade à lactose, mas será que esse leite de castanha e de amêndoas, que é rico em gordura, não está sendo excesso também? E daí tá interferindo na produção e na digestão de gorduras, e por isso esse cocô tá parecendo verde, porque eu já olhei e não tem interação com o medicamento, né? Usa mamadeira ainda, uma manhã e uma tarde, uma para dormir, então 3 mamadeiras ao dia. Então 3 mamadeiras com leite rico em gordura, certo? E às vezes ele toma na madrugada porque ele desperta à noite. E aí, será que não é interessante se despertar à noite a gente colocar uma água suja? Ainda bem que a minha criança não ouve a Nutri, né? Água com pouco leite à noite. Então, se ele acordar e despertar, será que às vezes não é só sede? A nossa criança tá desidratada um pouquinho, será que não é só sede? Será que essa mamadeira da noite eu não posso tirar já esse leite e colocar só um pouquinho para sujar e mais água e talvez hidratar essa minha criança? Ele tinha dificuldade de dormir, ele usa uma medicação que ajuda e também está utilizando melatonina para ajudar na qualidade do sono. Porém, quando ele está com distensão abdominal, né, ele fica incomodado e interfere no sono também. Certo? E isso que ele tá com a ajuda de uma medicação e de melatonina, que era para ele estar dormindo igual uma pedrinha. Tem que olhar o que aqui? Intestino. E isso está impactando em comportamentos dessa criança, tanto no sono, quanto à noite, quanto na hora durante o dia. E essas dores acontecem, ele acorda nesse despertar da madrugada à noite porque ele sente dor, ele se contorce, tem algo acontecendo ali.
Ele está sempre choroso, coloca a mão na barriguinha, de bruço, parece que ele fica melhor. Ele tem quedas de atenção. Então, ele tá na terapia e ele fica... Ai, sonolento. Assim, isso. Por quê? Por que será que ele tá respondendo pouco e o corpo dele tá ficando sonolento durante as terapias, que são à tarde, após o almoço? Será que não tem uma alteração de glicose e insulina? Nutri, como que você sabe disso? Pedindo exame e fazendo investigação com a mamãe. Será que esse sanguinho tá indo todo para digestão? Ele tá com essa má digestão ou ele comeu e tá com essa má digestão acontecendo e daí, tipo, a concentração dessa digestão faz com que o cérebro fique preguiçoso, que ele demanda, que ele responda, fica menos responsivo nas terapias? Porque daí ele chega na terapia e ele fica sonolento. Pode ser sim uma fuga, certo? Que é do autismo também. Mas será que não é uma alteração de glicose, né? Daí dá hiper e hipo. Tem que ficar de olho. Quando dá hipo, dá essa sensação que nós adultos falamos que é pressão baixa. Será que na minha criança não é uma hipoglicemia? E ele é não verbal, tá? A minha criança é não verbal. Então, ele não consegue contar para mim, para mamãe, o que tá acontecendo ali na barriguinha dele. Só que aqui, será que é uma SIBO? Será que é uma disbiose? Será que é uma baixa de enzimas? Será que tem alteração que entra ali com disbiose ou uma SIBO de bactérias? Será que a minha criança está ingerindo fibras o suficiente para causar essa digestão? Modulação intestinal, gente. Primeira coisa que faz aqui nessa minha criança, e 70% dos meus pacientes é isso, né? A mamãe já tá num caminho legal, vamos alterar esse leite, tá? Vamos alterar esse leite, esse tipo de leite, então de castanha e amêndoa. A gente vai trocar por outro substrato vegetal, que é o leite vegetal que a gente fala, então outro leite vegetal. Eu vou mandar para a mamãe o meu e-book de leites vegetais para ela ir intercalando, para a gente ir tirando esse excesso, talvez, de gordura nas mamadeiras nesses horários, tá? Daí, quando eu vejo a minha criança, eu quero narrar ela para vocês. Tá vendo? Deixa eu puxar aqui, que daí não dá para ver, mas o meu diário, olha aqui. Opa, claridade, né? Aqui eu tenho o diário alimentar e o diário do cocô. Alimentação, cardápio, cocô. Olha só, alteração. Vamos ver o que tinha. Bastante carboidrato, tá vendo? Carboidrato na alimentação dessa nossa criança. Então, pode ser que seja uma alteração de glicose. Tá vendo aqui? Alimentos mal digeridos. Carboidrato, gordura, proteína. Alimentos mesmo vegetais mal digeridos. Carboidrato, proteína, tomatinho e carboidrato, ótimo. Alimentos mal digeridos, monotonia alimentar. E agora a gente vai fazer o estudo de caso. Meu paciente apresentou um pouquinho de alergia na proteína do leite, então não é só a lactose, tá? Não é a caseína, é a outra proteína. Não apresentou alergia e sensibilidades ao glúten, não apresentou ao grão de soja, não apresentou para o leite total, que é aí a caseína. Vitamina D dentro da célula. Vocês sabiam que dá pra gente pedir vitamina D no sangue, mas também dá pra gente dosar a possibilidade da vitamina D na célula? Pode melhorar. Eu coloquei sobre o trigo, também não marcou a dor. E aí, olha só, gente, eu botei homocisteína a 10,64. O que é a homocisteína alterada, sendo que no autismo nosso limite é 10, tá? Então, 10,6. Para vocês terem noção, ó, ferritina de 14. O que eu tenho que ficar de olho nessa criança? Vitamina B12 sem suplementação, tá?
de 438. Será que eu não tenho que ficar de olho? Ah, mas a vitamina B12 tá boa sim. Mas de onde tá vindo essa vitamina B12 se ele não tá suplementando, se os alimentos dele não são ricos em vitamina B12? Será que não tem uma alteração aí de ferritina, homocisteína, B12, alguma coisa com relação à metilação? Hiper ou hipometilação? Aqui eu fiquei de olho na insulina e glicose. Ó, a insulina pra mim tá ok. Tem que ver como é que tá a nossa glicose. Hemoglobina glicada de 5,3. E o hemograma. Será que essa agitação que a minha criança tem, será que não é essa baixa de ferritina, né? Não tá apresentando uma anemia aqui, né? Uma anemia descrita no hemograma, mas estão todos no níveis baixinhos. Preciso melhorar. Pode ser uma alteração de metilação também. Porém, os meus leucócitos estão bem alterados. Os meus linfócitos também. E os meus monócitos. O que eu vou ficar de olho aqui? Inflamação, alergia, talvez? Plaquetas. Ácido úrico. HDL baixinho, gente. Um HDL de 43. Muito baixinho. Um LDL bem alto, tá? Quando a gente olha o colesterol total. O ferro sérico, gente. Ferritina, acabei de falar, né? Ferro sérico também baixinho. Precisamos melhorar o aporte de ferro dessa criança. E aí, será que é só ferro que eu tenho que olhar? Será que eu não tenho que olhar vitamina C também? Será que eu não preciso olhar B12, B6, B9, zinco? Glicose também tá ok. Então, possivelmente não é hipoglicemia, alteração de glicose e insulina que tá dando essa fadiga pós ele se alimentar para ir para as terapias. Pode ser a alteração intestinal, o déficit dele ali na hora de fazer digestão. O magnésio pode melhorar. Enzimas do fígado estão muito bonitinhas. Triglicerídeos bom, porque quando tem essa alteração gastrointestinal, esses marcadores lipídicos podem dar alterado, porque é o que mais absorve, tá? Mas no caso dele não aconteceu. É bom também. Um cobre alto, cobre tem que olhar fígado, metais pesados, mas o cobre tá quase no limite da referência do laboratório. Se eu fizer aqui a divisão do quartil, ele vai estar lá no quarto quartil. E para mim, o cobre no quarto quartil não é um sinal bom também. Então, preciso ficar de olho em quê? Fígado, detoxificar essa criança, tá? Ficar de olho, apesar que as enzimas de fígado tão bonitinhas, zinco baixo. Acabei de falar do zinco, se eu não tinha que olhar o zinco baixo. Então, eu tenho que ficar de olho na questão de ajudar a eliminar esse cobre da corrente sanguínea também, tá? Ou dar cofatores para utilizar esse cobre que tá na corrente sanguínea, porque às vezes ele tá ali bobo, sem função, ele não tá indo para a célula fazer a função que ele tem que fazer, tá? O alumínio tá ok. Normalmente, crianças atípicas aparecem com alumínio alterado. Minha criança tá com ele ok. Chumbo ok. Mercúrio ok, baixinho, bom. Tá conseguindo eliminar toxinas, metais pesados. Foi feito uma abdominal, tá? Um abdômen simples, total. Muitos gases, tá? Ó, estrutura óssea regional preservada, gordura pré-peritoneal e músculos bem identificados. Não se observam líquidos na cavidade abdominal, nem nas alças intestinais. Não há imagem de calcificação patológica presente, porém, distribuição fisiológica dos gases intestinal alterada. Gases, que é isso que a mamãe tá vendo. Pode ser uma SIBO, tá? Ótimo. Vou dar uma olhadinha agora no cardápio da escolinha, que não tem muito o que a gente fazer, a gente vai manter, principalmente, mesmo que as minhas crianças às vezes têm alterações alérgicas, eu tento fazer o meu cardápio ou dar dicas para a mãe fazer receitinhas semelhantes ao do cardápio da escolinha, para que a gente não tire ele deste momento
da interação social, porque a gente está falando em crianças atípicas, eles têm déficit de socialização, para que a gente não tire essa oportunidade dele estar socializando. Ah, ele tem alergia, ele tem seletividade alimentar, vamos excluir, vamos colocar ele lá naquele cantinho para ele comer. Pensa, isso é uma dessocialização dele. E a gente precisa ajudar a fazer socialização. Então, na minha criança não tem, eu não mexo em cardápio da escolinha. Eu ajusto plano alimentar com o papai e com a mamãe em casa e mantemos, porque esse momento eu quero que a minha criança aprecie a alimentação, viva esse momento com os coleguinhas, e nisso eu estou auxiliando inclusive as minhas profissionais de terapia, que estão fazendo toda a parte de sensibilização e trazendo eles para a socialização, que é tão difícil para eles, tá? Então, isso fica uma dica aqui, se tiver Nutri comigo, eu gosto de trabalhar dessa forma, porque daí eu penso, e essa minha atitude é pensando como mãe atípica, porque daí eu consigo me colocar no lugar das mamães. Se o meu filho tivesse, qual é a postura que ele ia ter se ele fosse excluído desse momento? Igual eu tenho pacientes que pegam o potinho na hora da refeição e vai lá pro cantinho, colocam ele numa salinha fechada com outras prof. Não tá ajudando, tá deixando de fazer inclusão, entende? Então, até com crianças bem alérgicas, eu tento não fazer essa troca. Eu tento trazer o papai e a mamãe a entenderem a importância que é eles se dedicarem um pouquinho a mais e fazer as receitinhas iguais à do colégio, porém sem os alimentos que são agressivos pro filho deles, tá? Dá mais trabalho pra mamãe? Muito mais. Mas eu tento fazer ela entender a importância. Ó, mãe, a gente tá colaborando aí com a questão de terapia, a gente tá colaborando com a parte social. Por que a gente vai isolar ele, né? Porque daí os outros amiguinhos, por mais que sejam atípicos, a gente precisa explicar que a nossa criança tem alterações e por isso que o alimento dele é diferente. Mas daí tá todos eles comendo aquele alimento e chega a criança com um alimento totalmente diferente. É ruim para quem tá ali também, para os amiguinhos entenderem, porque são todas crianças, né? Então, se a gente consegue deixar mais próximo possível do que está sendo ofertado, é bom para os meus coleguinhas, é bom para a minha criança. Muito bem, estou amando as informações. Obrigada. Gente, é para vocês compartilharem, tá? Eu abri aqui essa live despretensiosa, porque, como eu falei, eu tô fazendo estudo de caso do meu paciente. E eu fico mudinha porque eu tô conversando com a mamãe aqui, tá? Tô olhando tudo que eu solicitei de dados, porque eu solicito foto da minha criança, eu solicito vídeo da minha criança, eu solicito os alimentos que a minha criança come, como ela come, os alimentos que ela tem aversão, tá? Vamos lá. Nutri, o que você faz nesse caso, né? Eu li os exames aqui para vocês, para quem entrou agora, mas eu já li o início do estudo de caso. Nós fazemos modulação intestinal. Então, como essa minha criança come, porém essa minha criança não tá comendo muitos vegetais, eu vou passar 2 condutas para a mamãe, tá? Eu vou passar a conduta de suplementação para modulação intestinal e também vou fazer o ajuste desses nutrientes. Vou começar por eles, inclusive, tá? Fazer pela correção dos nutrientes que ele tá com déficit. Daí vou fazer modulação intestinal, sendo que eu vou orientar a mãe a começar a modulação intestinal depois de 7 dias. Eu vou, que é o tempo que ela vai manipular, depois de 7 dias, ela vai entrar com esse suplemento. Para eu não ter que fazer essa prescrição depois, eu já faço agora e coloco a observação e oriento essa mamãe para ela começar a suplementar depois que ela estiver já fazendo a modulação intestinal, tá?
E aí, eu também entro com... Lembra que eu falei para vocês que o cobre tá alto? Então, eu entro com os cofatores do cobre, para as funções que ele tem, e também entro com uma substância para eliminar o cobre do corpo, tá? Deixo um pouco para função, dou um cofator, porém, se ele tá ali porque ele tá com excesso e ela tá talvez com o excesso, eu já consigo eliminar essas moléculas também para não deixar esse cobre passar, inclusive, da minha referência, tá? Explodir o meu quarto quartil.